Informação positiva para Santa Catarina, algo inclusive que já pode indicar o que vai ser esses 2 últimos anos do governo Carlos Moisés, com este superávit batendo aí recorde. Exatamente. Vamos aqui, nós temos aqui a arte, podemos fechar nela, melhor resultado da história, é verdadeiro. Foi em 2020, 1 bilhão e 86 milhões. Se a gente observar ali a sequência dos anos, já em Carlos Moisés, tivemos em 2019 um positivo. Ele fez um grande esforço de redução de despesas, cortes de contratos, e houve já um resultado favorável superior a 150 milhões. Mas por que de repente, em plena pandemia, houve essa grande oscilação? Não é resultado apenas das economias do governo Carlos Moisés. Nós temos que lembrar que o governo federal transferiu uma série de recursos em meio à pandemia para estados e municípios, que em sua esmagadora maioria fecharam o ano de 2020 em azul. Porque além de receber recursos, a União ainda proporcionou a possibilidade do adiamento das transferências dos estados para a União no que está relacionado às dívidas públicas. Então, isso tudo também ajudou. Claro que já tem um viés de crescimento do governo Carlos Moisés. Basta ver ali, meu caro Fernando, em 2018, o prejuízo que teve. Foi quase o mesmo tanto do que sobrou. Entende? E no ano anterior também, ou seja, na segunda metade do segundo mandato da dobradinha Raimundo Colombo e Eduardo Moreira, a situação estava para lá de periclitante e houve uma inversão. Já em 2019, por conta dos cortes, das economias realizadas, agora essa disparada, sem dúvida nenhuma, contou com a colaboração do governo federal. Só para efeito de registro, no ano passado a receita foi de 29 bilhões e 95 e as despesas de 28 bilhões. Aí que deu esse resultado. Mas, de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, o governo Carlos Moisés está fazendo o dever de casa indiscutivelmente. Eu queria ter passado o número exato de 2019, que foi o crescimento que foi de exatamente 162 milhões, que é aquele pontinho azul antes do verde. Então, definitivamente, meu caro Fernando, Vamos à próxima tela. Vivemos bons tempos. E isso tudo reflete em investimento, hein, Prisco? Agora, eu gostaria que você lesse aqui, porque o governador Carlos Moisés, claro, querendo capitalizar, está na dele, mas esses argumentos que eu acabei antecipando, de alguma maneira, comprometem algumas das observações do governador. Fechamos 2020 com superávit orçamentário de 1 bilhão e 86 milhões, o maior da história. Nosso primeiro ano, o resultado já havia sido positivo, com 162 milhões de recursos que sobraram, frente a um déficit de 1,2 bilhão em 2018. Então, um ano antes de Moisés, o Estado ficou devendo 1 bilhão e 200. E aí, no primeiro ano, já sobrou 162 milhões, superávit. A boa gestão fiscal do governo de Santa Catarina é importante por 3 motivos principais, disse Carlos Moisés na postagem. Investimento com recursos próprios catarinenses, o que nem sempre foi uma realidade em SC. Com isso, não comprometemos as contas públicas com juros de financiamentos que devem ser usados com extrema responsabilidade. Também, pagamento de dívidas herdadas, salários em dia e a responsabilidade de gastar menos do que se arrecada. Exatamente. Agora, é também importante registrar, meu caro Fernando, que na informação do secretário da Fazenda, Paulo Eli, Santa Catarina, em 2020, investiu de recursos próprios, não da União, 1 bilhão de reais. E olha que o orçamento estadual, ele é carimbado, tem valores específicos que são imediatamente transferidos.
Então, acaba sobrando um valor mais reduzido para o Executivo para realizar obras e benfeitorias, mas, mesmo assim, com recursos próprios, 1 bilhão em 2020 e, em 2019, 80% disso. Portanto, 800 milhões. Então, o governo Moisés, para fechar, meu caro Fernando, de recursos próprios, nos 2 primeiros anos, na primeira metade do seu mandato, quase 2 bilhões de investimento. Não dá para subestimar, não dá para subestimar um governo desse, considerando o crescimento econômico de Santa Catarina e considerando que Carlos Moisés já começa a ficar um pouco à vontade para, eventualmente, buscar uma reeleição. Aliás, falando em reeleição, é forçoso relembrar a questão do segundo pedido de impeachment, que está na saudade.